Por que não? Porque Ratinho Júnior vem com uma nova roupagem também para a sua administração dos próximos 4 anos. Inclusive, Lula também mostra agora como vai orquestrar a orquestra chamada Brasil pelos próximos 4 anos. 4 a gente começa falando, inclusive, que ontem o governador Ratinho Júnior do PSD tomou posse para o seu segundo mandato e fez um discurso reforçando suas principais bandeiras. Entre os assuntos que devem marcar essa nova gestão estão pedágio, ganhou destaque no discurso de Ratinho Júnior. Ele fez uma forte defesa de um pedágio de qualidade e contrário ao modelo proposto pelo novo Executivo Federal de um pedágio de manutenção, um pedágio caipira. A cerimônia que oficializou o Ratinho Júnior por mais 4 anos à frente do Palácio Iguaçu teve a participação de diversas autoridades dos 3 poderes e também convidados. Nós vamos acompanhar agora como é que foi a solenidade que marca o início dessa gestão, dessa nova gestão de Ratinho Júnior, e quem traz todos os detalhes pra gente é a Manuela Niklevics. Pouco depois das 10 da manhã, Ratinho Júnior subiu a rampa da Assembleia Legislativa, acompanhado da esposa e dos 3 filhos, além do vice-governador Darcy Piana. Ele foi recepcionado pelo presidente da Casa, o deputado Adhemar Traiano, pelo primeiro secretário, Luiz Cláudio Romanelli, e ainda o segundo secretário, Gilson de Souza. Após a assinatura do termo de posse na cerimônia, em seu primeiro discurso do novo mandato, Ratinho Júnior se emocionou e ressaltou os resultados dos primeiros 4 anos de gestão. O posto de 4ª maior economia do Brasil, ultrapassando o Rio Grande do Sul. A menor taxa de desemprego desde 2014. A melhor educação pública do Brasil, segundo o IDEB. Depois de receber o nosso mandato, o Paraná em 7º e hoje entregado em 1º lugar. Rafael Greca, prefeito da capital, fez parte da mesa durante a sessão, que foi acompanhada por deputados, prefeitos e secretários. Os pais e os irmãos do governador também estiveram presentes. Ratinho Júnior ainda nomeou o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, que permanece no cargo que assumiu em 2022. Ratinho Júnior foi eleito com quase 70% dos votos válidos em primeiro turno, a votação mais expressiva da história do nosso estado. Ainda em 2022, conseguiu aprovar entre os deputados estaduais a criação de 9 novas secretarias, passando de 15 pastas na sua primeira gestão para 24 a partir de 2023. Entre os nomes do novo secretariado, aliados de longa data de Ratinho Júnior e algumas figuras bastante conhecidas da população, como o ex-líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara Federal, Ricardo Barros, e também o atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. O novo secretário de Cidades do Estado do Paraná fala um pouco sobre os planos para essa nova gestão. É fortalecer os investimentos em todos os municípios do Paraná. Ele mesmo falou aqui agora há pouco de um grande pacote que será lançado nos próximos dias para que a gente possa, nos pequenos e médios, com as obras que o Estado dá, fortalecer a propulsão desses municípios com investimentos, com geração de empregos e também a discussão de mobilidade nas grandes cidades do estado do Paraná. Ratinho Júnior falou sobre aquele que deve ser um de seus primeiros desafios na nova gestão: o pedágio. Disse que ainda não teve reuniões com integrantes do novo governo federal, mas que não vai aceitar a proposta de manutenção que é sugerida. Nós temos que criar um ambiente de disputa, né? Quanto mais empresas participando, mais disputa acontece. Agora, mais importante do que o próprio preço é ter obra. Nós temos que ter rodovias boas. Caro é tudo aquilo que não é eficiente. Se é eficiente, deixa de ser caro. Então nós temos que ter rodovias eficientes com preço justo que a população vai entender que foi um bom negócio. O governador não foi à cerimônia de posse do presidente Lula em Brasília. Beto Preto, secretário de Saúde, foi quem representou o estado no evento. 4h07, continuamos falando da posse do governador Ratinho Júnior, mesmo não comparecendo, a posse de Lula em Brasília, como nós acabamos de ver aí na reportagem da Manuela Niklevics. Ratinho Júnior garantiu que vai manter uma boa relação com o governo federal, principalmente pela grande participação do Paraná no PIB nacional, 4ª maior economia do Brasil, né? E no crescimento acima da média do estado em comparação com o resto do país. Vamos ouvir.
Eu acredito que bom, né? Nós temos que tocar o país, né? A população escolheu, as urnas escolheram, né? Elegeram seus mandatários através do voto da população. Eu fui eleito no Paraná, outros governadores foram eleitos, nós temos nossos senadores, tem um novo presidente da República e nós temos que, obviamente, tocar o país, né? Nós cuidando da nossa responsabilidade aqui e o presidente, de uma forma democrática, tem que atender todos os governadores. O Paraná é um estado muito forte, né? Que tem uma importância para a economia brasileira muito forte. Aliás, nós temos a maior participação da história no PIB brasileiro do Paraná agora. Então, qualquer presidente, independente da sua ideologia, do seu partido, ele tem que respeitar o Paraná. E nós da mesma forma, né? Quem está como chefe da nação tem que ser respeitado. Isso não quer dizer que a gente desamenha tudo da forma, do outro lado também de forma recíproca. Mas nós temos que olhar para frente e pensar aquilo que é bom para a população. O governador Ratinho Júnior entra agora em um período de gestão individualizada, afinal o legislativo está de férias e os novos deputados eleitos em outubro só tomam posse no dia 1º de fevereiro. Na mesma data, Sérgio Moro também assume uma das 3 cadeiras de senador pelo Paraná, a única que fica vaga, né, nessa próxima gestão. E vou começar pelo Moro aqui, Pedroso. Que silêncio ensurdecedor, ou pelo menos que falta, pelo menos ele não apareceu nem aqui no Paraná, nem na posse em Brasília, mas hoje no Twitter ele já resolveu dar uma alfinetada e falar de corrupção, militar a sua bandeira, claro, em relação à posse do presidente eleito Lula, né? Sim, eu estranhei, né, o não comparecimento dele, principalmente a posse aqui no Paraná, já que ele tem buscado esse protagonismo, ele buscou essa proximidade, inclusive com o Ratinho Júnior. O União Brasil deve compor o quadro de secretariados aqui do Ratinho Júnior, do governo do estado. Então, o Moro, como um dos grandes protagonistas do partido aqui, pelo menos no cenário local, e por enquanto, né, já que a situação dele também está um pouco desconfortável no União Brasil, que também terá ministérios no governo federal, então está um ambiente nebuloso, vamos dizer assim, né? Essa entrada do Moro na política está mais complexa do que já era. Ele é um novato, né? Um neófito no campo político, e ele tem enfrentado aí uma revolução por minuto. Está parecendo aquela música do RPM, já que a gente pode ficar hoje quase só em citações musicais, né? Depois a gente teve hoje no Jornal da Manhã citações ao Cazuza, citar agora então o Paulo Ricardo do RPM. Mas agora tratando também, Escola, da questão da posse, pensando na questão geral, eu entendo que o Ratinho ele acertou o tom. Não cabe ao governador do estado se posicionar como alguém que fará um enfrentamento desmedido ou servirá como uma contraparte ali do presidente da República. Pelo contrário, cabe a ele essencialmente defender os interesses do Paraná. Isso ele fez. Quando ele estabelece o limite da questão do pedágio, o modelo do pedágio que ele entende mais apropriado, ele está defendendo os interesses do Paraná. Porque não é cabível que todos nós que acompanhamos as tragédias das 376, da 277 e quão perigoso, quão pernicioso foi você não ter tanto monitoramento quanto a infraestrutura para ter uma resposta rápida a esses acontecimentos, né, climáticos, meteorológicos. Então, assim, hoje, quando a gente tem que entender e discutir o modelo do pedágio, é impossível você fazer isso sem contemplar esse tipo de aprendizado. Me choca que algumas pessoas, elas olham o passado e não aprendem lição alguma. Então a gente tem que aprender o seguinte: o pedágio, ele deve ser econômico, ele não deve ter valores absurdos, excessivos, mas ele deve sim contemplar a questão da segurança dos usuários, garantir que as pessoas que trafegam aqui entre grandes cidades do estado do Paraná tenham condições de circular por estradas duplicadas. Eu aproveitei agora esse recesso de final de ano e circulei pelo Paraná, Escola. É assustador. Você tem algumas estradas que estão aí há 30 anos esperando duplicação e os recursos dessa duplicação estão no bolso de alguns políticos. Então, assim, é inadmissível que a gente viva essa situação mais tempo. Ou seja, a economia do Paraná seria absolutamente estrangulada caso as estradas continuem nesse tamanho, e mais ainda, a gente contaria com uma insegurança para as pessoas que circulam por esses caminhos. Inclusive, a gente falando de pedágio, é o assunto que terminou 2022 bombando, é o assunto que vai começar 2023 e talvez seja a primeira pauta, grande pauta dos governos, né, em relação ao Paraná, do governo federal, do governo estadual. E como o Pedroso disse agora, o governador Ratinho Júnior não tem por que não ter uma boa interlocução, mesmo em lados opostos, né? Muito se falou nesses últimos meses na questão do respeito que precisa ter na política, e o político tem que dar o exemplo de que, saltando as diferenças, a mesma língua precisa ser falada
em prol do povo, em prol do paranaense, não só do paranaense, como você disse. Eu cruzei o Paraná, eu acompanhei as estradas. E quantas outras pessoas de outros estados, de outras regiões não passam aqui pelo estado e já estão vendo as estradas deteriorando, né, Pedroso? Com certeza, elas estão em alguns momentos se desfazendo. Além da insegurança que é você passar por aquelas praças desativadas, que você tem ali aquelas barreiras improvisadas, muita gente às vezes desatenta ou não habituado com esse tipo de intervenção de engenharia, elas ali podem se perder. Parece uma maquetona, né? É feio de ver, é feio. E quando você fala da questão da interlocução, a gente não pode esquecer o seguinte: o PT não faz parte da base do governo aqui do Ratinho Júnior, mas o PSD nacional do Gilberto Kassab faz parte da base de apoio do governo federal. Emplacaram 3 ministros de escola: Minas e Energia, Agricultura e Pesca. Então, assim, por mais que talvez o Ratinho Júnior diretamente não consiga uma interlocução com o presidente da República, que eu acho difícil, até porque tem a questão institucional, os governadores devem ser recebidos pelo presidente, os interesses públicos, deixado qualquer palanque de lado, eles devem ser pensados, mas você também tem esse caminho colateral, vamos dizer assim, que através do PSD, da liderança do Gilberto Kassab, talvez a gente consiga influenciar. Mas a gente não pode também deixar de cobrar e responsabilizar a nossa bancada federal, tanto os deputados quanto os senadores, porque cabe a eles também pressionar o governo federal para que os interesses do Paraná sejam atendidos. Eu que já acompanhei muitos bastidores em Brasília, Escola, a gente percebe que algumas bancadas estaduais são mais unidas que outras. Você percebe alguns estados menores do Nordeste, eles atuam quase em uníssono. Então, assim, tem uma ordem unida, tem um interesse que é coletivo do Estado, eles vão junto. Eu tenho a impressão que eu acho que foi você um dia que comentou sobre algumas iniciativas que eles procuram votar juntos, que o Nordeste vota no Nordeste, eles têm muito disso. Agora, a nossa bancada, muitas vezes, ela se apresentava como se fosse cada um de um lado, sem pensar nesse interesse coletivo. Então, nesse momento de uma questão tão estruturante como é o pedágio, é importante que a bancada deixe os interesses de lado, deixe a mitada de lado, deixe a bravata de lado e pense sim nos interesses de todos nós, da nossa geração e daqueles que estão por vir.